Barbosa estava fora de si e terminou o jogo sem um dente. Perdeu o lateral, hein, Barbosa? Perdeu o lateral. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe e agora vamos acompanhar o que a imprensa paulista falou após essa grande treta ali entre Flamengo e Botafogo. Muitas análises, muita confusão, é isso que vamos ver a partir de agora. O link do programa Jogo Aberto estará aqui na descrição, pois eles puderam fazer aquele debate no programa, né? Analisar também ali o que aconteceu. O Barbosa perdeu um dente, a imprensa tá repercutindo muito essa situação. Rapaz, que confusão maluca no Clássico Carioca. Isso e muito mais a partir de agora. Então pedimos que deixe o like, que inscreva-se no canal, pois assim vocês ajudam demais o nosso crescimento e também ficam por dentro das últimas novidades sobre o nosso querido Mengão. Agora, sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo, ver primeiro a matéria, a repercussão completa e depois a análise dos comentaristas lá do Jogo Aberto. Estava fora de si, terminou a confusão com 3 jogadores expulsos, troca de socos, de um monte de conversa, Bruno Henrique com Barbosa. Barbosa estava fora de si e terminou o jogo sem um dente. Perdeu o lateral, hein, Barbosa? Perdeu o lateral. O jogo adiado da 7ª rodada do Campeonato Carioca marcou o reencontro dos rivais após a Supercopa do Brasil. O primeiro tempo foi morno e os goleiros pouco trabalharam. Com mais posse de bola, o Flamengo não conseguiu reverter em chances claras de gol. Já o Botafogo tentou se aproveitar dos erros do adversário, mas também sem sucesso. A melhor oportunidade foi com o Alex Telles, já nos acréscimos. Ainda na etapa inicial, Bruno Henrique entrou no lugar de Juninho, que precisou ser substituído por conta de dores na posterior da coxa direita. O jogador será reavaliado nesta quinta no Ninho do Urubu. O jogo foi de muitas reclamações por parte dos atletas. Os jogadores do Botafogo ficaram pedindo um cartão vermelho para De La Cruz após uma cotovelada em Matheus Martins. O árbitro entendeu que o lance era apenas para amarelo. Acho que no lance, acho que ele nem viveu o VAR, mas eu acho que ele deixou o cotovelo bem na minha cara e bem na cara do Bandeirinha. O Bandeirinha viu, não comentou nada com o árbitro, mas é sempre assim. O segundo tempo foi um pouco diferente. O gol da partida foi marcado por Léo Ortiz logo aos 9 minutos da parte complementar. Arrascaeta cobrou falta, Danilo ajeitou de cabeça e o camisa 3 colocou a bola no fundo da rede. Hoje, felizmente, deu certo a jogada, então acho que o crédito não só para o Danilo pela assistência, como para o Arrasca pela batida de falta, que foi perfeita, mas principalmente para a Alegria, que é quem monta suas jogadas. Ainda no segundo tempo, o Flamengo quase tomou o empate, mas a noite era rubro-negra. Aos 14 minutos, após um cruzamento de Savarino, Alex Telles finalizou. Danilo chegou na hora certa e evitou o empate no Maracanã. Já aos 28, Igor Jesus recebeu a bola de Cuiabano e cabeceou para o gol. Varela tirou em cima da linha. Após a derrota, o alvinegro anunciou Cláudio Caçapa como novo auxiliar técnico permanente do clube. Ele será o interino da equipe até a chegada do novo treinador. Em 2023, Caçapa comandou o Botafogo em 4 jogos, com 100% de aproveitamento. Com isso, Carlos Leiria voltará a comandar a equipe sub-20. Com a vitória, o Flamengo encaminhou a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O jogo, que estava tranquilo até então, terminou com uma briga generalizada entre os atletas. A confusão começou após um desentendimento entre Alexander Barbosa e Bruno Henrique. Logo após o apito final, Barbosa tentou dar um soco no rosto de Bruno Henrique, mas não conseguiu. Na sequência, o zagueiro Cleiton, reserva do Flamengo, atingiu o rosto do argentino, que perdeu um dente. Cleiton, Gerson e Barbosa foram expulsos ainda dentro de campo. Eu sou teu colega de profissão!
A briga também se estendeu para o túnel, que dá acesso ao vestiário. São cenas que não fazem parte do espetáculo, né? Infelizmente aconteceu porque é um clássico, os ânimos estavam exaltados, foi um jogo muito competitivo. Todo jogo é o mesmo cara que desde o início do jogo ele começa, pega fora da bola toda vez, arruma confusão dentro do próprio jogo, empurra, dá soco depois da bola sair. Então acho que para bom entendedor, basta isso que eu falei já. Ânimos pra lá de acirrados. Gente, não é que eu vou dar risada, porque não tem como dar risada, é violência, não é legal, os caras perderam a cabeça, mas o Barbosa, ele entrou numa... Bom, a dupla de zaga do Botafogo era Barbosa e Barbosa, Danilo Barbosa e Barbosa. Sim. Mas o Barbosa, titular habitual e não improvisado, ele tava surtado, ele tava pilhado fora da casa no jogo. E aí a história, eu não sei o que aconteceu entre ele e o Bruno Henrique, a gente não sabe o que foi dito, mas aí ele ficou louco e realmente partiu pra cima. Aí já vem a turma do deixa disso, chega Gerson, o Cleiton vem, dá esse soco, ele perde um dente, a coisa não para. Os jogadores, inclusive o Barbosa, vão pro túnel que dá acesso aos vestiários, esperando os jogadores do Flamengo. Gente, parecia coisa de, sei lá, de bairro, de várzea, assim, nem na várzea. Até a várzea tá mais organizada hoje. A várzea, que aliás é o coração sempre do futebol brasileiro. Verdade. Tem gente que diz que o estadual não vale nada, né? Fala isso pros clássicos, né? Ô Chico, 10 dias, 2 vitórias do Flamengo pesa, aí né? Aí é que tá. Pra um time que termina a temporada como a sensação do Brasil. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, perde jogadores, perde o treinador. E o Flamengo ali, né? Quietinho, Felipe Luiz chegando, ajeitando o time aqui e ali, ganhando a Copa do Brasil e tal, e tá aí mostrando. E aí ganha a Supercopa, e aí ganha de novo no estadual, e aí empatou com o Fluminense num jogo um pouco mais difícil, né? Mas o Felipe Luiz não tem aberto mão, como vários técnicos, de mesclar também mesmo assim. E mesmo o time não foi titular. E mesmo com essas dificuldades, o Varela improvisado na esquerda, com o Arrascaeta voltando ainda longe do seu nível ideal, o Flamengo foi superior, na verdade venceu o jogo, mas foi um jogo muito amarrado, um jogo truncado, teve uma que outra chance. Agora, o Botafogo perdeu 2 vezes, né, na sequência. É claro que a rivalidade E uma valeu entra em título. campo. E agora o Botafogo tem ameaçado a sua classificação para a próxima fase do estadual, tem 12 pontos, estaria atrás do Sampaio Corrêa, só que tem um detalhe. Isso não é uma coisa que pode acontecer. São times que ganharam o Brasileirão, a Copa do Brasil e mais a Libertadores, o principal título da história do Botafogo. E mesmo que o Almada e o Luiz Henrique não tenham substitutos, ele pode trazer ótimos jogadores, mas quem é que você consegue hoje contratar para o lugar desses 2 atletas? Que são extra classes, acima da média. 2 coisas aí, dinheiro e criatividade, porque não vai bastar apenas o dinheiro e você não vai conseguir inventar um jogador ou jogadores com essa característica. No final do jogo já teve um princípio ali do Barbosa com o Wesley é muito bom lateral, né, pelo lado direito, provocativo, né, eles se engalfinham um pouco dentro da área ali. O Barbosa foi pegando uma pilha ao longo do jogo e aí, não só ele, né, e aí depois os jogadores do Flamengo, o Alex Telles entrou na disputa, aí o Gerson e o Cleiton acabaram expulsos, enfim, e o Barbosa saiu sem um dente, inclusive, da confusão. Que loucura. E se o Juninho não tivesse se machucado, o Bruno Henrique nem teria entrado tão cedo na partida. Isso. E talvez esse jogo tivesse um outro desfecho, porque o lance mais polêmico em campo aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo, essa cotovelada do De La Cruz no Matheus Martins. A gente tem imagem, olha isso. Essa imagem o que me de impressiona, frente. ele ganhou cartão amarelo por esse lance, mas o que me impressiona é o VAR não ter feito nem uma chamada, não ter levado o árbitro a rever esse lance, pelo menos no monitor, porque, na minha opinião, é passível de cartão vermelho. Agora, ele deu o amarelo, deixou por aí, e para o Flamengo foi ótimo, porque não perdeu um jogador que é sempre importante. Nem acho que foi uma das melhores partidas do De La Cruz, mas ele participa ali de lances capitais do jogo, enfim. E a gente sabe que se ele tivesse sido expulso, talvez essa desvantagem numérica pudesse ter favorecido o Botafogo. A gente não tem como saber o resultado final caso o Flamengo perdesse um jogador, mas era muito cedo, né? 32 minutos do primeiro tempo e vamos no fato, né? O fato é que houve um erro clamoroso da arbitragem. E aí tem escalonamentos de responsabilidades aqui. Tem o árbitro que dá o amarelo, tem o assistente. Gente, o assistente, inclusive, ele tá numa questão epidérmica, quase que sentindo o suor dos jogadores ali, de tão próximo que ele tá. Ele tá na frente do lance, ele não poderia reconhecer
encomendar também o juiz, tem certeza e tal, ou inclusive comunicação com o VAR que tá checando, que tem imagens, que tem todos os ângulos. A gente recebe uma imagem de frente aí, você vê que ele larga a disputa da bola, a bola já saiu e ele faz o movimento. É lance para expulsão, assim, clara. E o Léo Ortiz tá jogando muita bola, hein? Não só por ter feito o gol, mas pela atuação em si. Quero falar agora do outro clássico. Então tá aí, né, um pouco do que rolou, um pouco da análise, né, muitos elogios à atuação do Flamengo. O Barbosa ali se deu mal, foi arrumar confusão. É muito maluco, né, parar pra analisar tudo isso, né, porque o Barbosa começou a confusão, acabou o jogo, ele foi pra cima do Bruno Henrique, peitou o Bruno Henrique, tentou ali colocar um medo no jogador, o Gerson chegou e começa a confusão. Aí o Barbosa pega, se afasta e tenta acertar o BH, porém ele errou. E no que ele erra, no pé do ouvido dele aqui tava o Cleiton. O Cleiton falou, opa, você quer brigar? Então vamos brigar. Tipo, bizarro. O cara perdeu o dente na confusão. O Botafogo perdeu o jogo. Pode ser, perdeu o título pro Flamengo já. Pode ter perdido a oportunidade de classificar. O Barbosa perdeu o dente, enfim. Não foi o melhor dia para o torcedor alvinegro. O que a gente sabe é que o Mengão vem firme e forte para conquistar grandes coisas em 2025. Deixa o like, inscreva-se e comente também o que você achou dessa grande confusão. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!